No vídeo anterior, nós fizemos um resumaço sobre subespaços gerados no R2, incluindo a explicação desse lindo gráfico que você está vendo. Agora está na hora, sabe de quê? De fazer exercícios. Para tanto, viaja comigo. E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Para que esse vídeo fique mais suave, por favor, veja o vídeo que está na descrição, em que a gente faz um resumo mais bem feito. Aqui são só exercícios. Vamos começar com um resumo mais rapidinho. Um resumo dos subespaços gerados no R2. O que você vai gerar no R2 depende do que é dado no enunciado de uma questão. Por exemplo, vamos supor que seja dado o vetor nulo. Neste caso, o que eu vou gerar é o próprio vetor nulo. Agora, vamos supor que seja dado um vetor não nulo. Nesse caso, o que eu vou gerar é uma reta. E no terceiro caso, vamos supor que sejam dados dois vetores que não estão na mesma linha, que não são colineares. Nesse caso, o que a gente gera é um plano, é o próprio R2. Esses são os casos principais. Existem outros que eu falarei agora, mas que vão se encaixar nesses aqui, ó. O primeiro é quando você tem dois ou mais vetores, conforme eu tentei representar aqui, com uma condição, todos eles estão na mesma linha, e aí você vai gerar uma reta, ou seja, acaba ficando mesmo que este caso aqui. Agora, quando você tem mais de dois vetores, conforme eu tentei representar aqui, pode ser 3, 4 ou mais, com uma condição. Você repara que entre eles, pelo menos dois não estão na mesma linha. O que a gente vai gerar também é um plano, também é o R2. Portanto, aqui acaba se encaixando, nesse caso, ali. Espero que você tenha curtido esse nosso resumo rapidão. Vamos agora para a diversão, para os exercícios. Queridos, o enunciado do exercício é o seguinte: considere o espaço vetorial E igual a R2. Determine o subespaço gerado por A, dados que, no item A, o A é formado apenas por um vetor V1, que é o vetor nulo. Conforme mostra aqui o nosso resumo, nós estamos no caso número 1. Quando for dado apenas o vetor nulo, o que a gente gera é o próprio vetor nulo. Então, podemos escrever assim, ó. Neste caso, o GA, o subespaço gerado pelo conjunto A, é um conjunto formado pelo próprio vetor nulo. E a gente escreve desse jeito aqui. Aqui representa o vetor nulo do R2 e esse é um símbolo de conjunto, já que o GA é um conjunto. No item B, o conjunto A tem apenas um vetor e note que esse vetor é um vetor não nulo. Segundo o nosso resumo, quando é dado um vetor não nulo, o que a gente gera é uma reta. Em vários contextos, por exemplo, quando a gente estudar mais para frente o conceito de base, é o suficiente eu saber que tipo de objeto que eu gerei, que no caso eu gerei uma reta. Mas talvez você necessite de uma resposta mais precisa com relação a essa reta. Talvez você queira saber qual é a equação dessa reta. Então vamos pensar um pouco. Repare que tem uma lógica entre este número, que é o do y, e esse número, que é o do x. Qual é a lógica? A lógica é o y é o dobro do x. Muito bem. Então a equação dessa reta é y igual a 2x. Baseado nisso, você pode escrever a resposta desse jeito aqui, ó. O subespaço gerado por A é um conjunto, então vamos colocar as chaves, é o conjunto dos pares ordenados xy que pertence ao R2. No entanto, do jeito que está escrito até aqui, parece que eu vou gerar todo o R2. Vamos colocar uma restrição. Essa restrição é colocada aqui, ó, como tal que. Tal que não são todos os pares ordenados do R2. São apenas aqueles em que o y é o dobro do x, que é o que aparece aqui.
que, aliás, é a equação da reta em questão que nós vamos gerar. Você pode escrever a resposta assim e ainda poderia escrever desse outro jeito aqui, ó. O subespaço gerado por A é um paraordenado que as coordenadas aqui seguem uma certa lógica, que é a seguinte: se aqui for um certo x, aqui será o dobro do x. Tal que o x pode ser qualquer número, ou seja, x pode ser qualquer número real. Então, a resposta pode ser assim, assim ou assim, conforme o nível de precisão que você precisar. Queridos, o item C é o mais lindo, é o que mais nos interessa na álgebra linear. Aqui nós temos no conjunto A dois vetores. Veja que quando são dados dois vetores, você tem que analisar se acontece isso, se eles estão na mesma linha, ou isso, se eles não estão na mesma linha. Mas como é que a gente sabe se dois vetores estão ou não na mesma linha? Tem uma regrinha que é assim: você vai olhar as coordenadas dos dois. Reparem que comparando o x daqui com o x daqui, qual é a lógica? Foi triplicado. Muito bem. Daqui para cá, multipliquei por 3. Agora, se você comparar o y de um com o y do outro, 2 vezes quanto? Que dá 5 vezes 2,5. Muito bem. Então, notem que a parte do x triplicou, mas a parte do y não triplicou. Quando as coordenadas não são proporcionais, os vetores não estão na mesma linha. Para que você tenha dois vetores na mesma linha, as suas coordenadas têm que ser proporcionais. E quando você tem dois vetores que não estão na mesma linha, as suas coordenadas não são proporcionais. Conclusão, nesse caso, nós estamos falando de dois vetores assim, ó. Aí o subespaço gerado é um plano, é o próprio R2, que é o caso que mais nos interessa. Queridos, no item D, nós temos no conjunto A dois vetores. E será que nós temos dois vetores assim ou assim? Para tirar essa dúvida, vamos olhar as coordenadas. Reparem que o x daqui e o x daqui acontece o seguinte: triplicar. Do 1 para o 3, triplicou. Analisando a parte do y, do 2 para o 6, também triplicou. O que você conclui? As coordenadas do V1 e do V2 são proporcionais. Se as coordenadas são proporcionais, os vetores estão na mesma linha. Então, o que a gente vai gerar é uma reta. E tem um detalhe interessante: a reta gerada nesse item é exatamente a mesma que a gerada nesse item aqui. Inclusive, as equações daqui e daqui vão ser a mesma. Queridos, o item E foram dados três vetores. E aí nós podemos ter uma situação em que os três estão na mesma linha, ou, entre os três, pelo menos dois não estejam na mesma linha. Vamos analisar as coordenadas dos vetores. Esses dois aqui, ó, nós já analisamos que são iguais a esses aqui. Portanto, já sabemos que os dois estão na mesma linha. Se os dois aqui já estão na mesma linha, talvez esteja acontecendo isso, ou isso aqui, ó, em que eu tenho dois na mesma linha. Basta analisar se o terceiro está ou não na mesma linha. Vamos analisar aqui o terceiro. Veja que as coordenadas desse aqui, ó, têm uma relação com as desse. O x desse e esse, um é 9 vezes o outro, e o y, um também é 9 vezes o outro. Portanto, você conclui que esse e esse também estão na mesma linha. Caso você quisesse analisar, você ainda poderia ver que os dois estão na mesma linha, né? Porque esse é o triplo desse e esse é o triplo desse daqui. Portanto, concluímos que temos três vetores na mesma linha. O que a gente acaba gerando é este caso aqui, ó. Mais uma vez, é uma reta. A reta gerada no item E é a mesma que a gerada no item D. Queridos, o item F, nós temos três vetores. E aí nós não sabemos se é assim, assim ou assim. Para tanto, observe aqui, ó, que esses dois nós já vimos que são exatamente esses dois. Nós já vimos que as coordenadas não são proporcionais, então os dois não estão na mesma linha. Você tendo vários vetores, não importa quantos, mas se você vê que dois não estão na mesma linha, acabou o exercício. Se dois não estão na mesma linha, nós vamos gerar, sem dúvida, o R2.
Caso você queira ser um pouco mais minucioso e saber se nós estamos falando disso e disso, analise as coordenadas desse aqui, ó. Veja que do 1 para o 3 triplicou, do 2 para o 6 também triplicou, enfim, os dois são múltiplos, então os dois estão na mesma linha. Nós estamos falando disso aqui, ó. Dois vetores na mesma linha e o terceiro não está na mesma linha. Enfim, geramos o R2. Mas perceba que não precisava olhar esse aqui, ó. Se você vê que tem dois que não estão na mesma linha, acabou o exercício. O que você gera é o R2. No item G foram dados 3 vetores. E aí podemos ter este caso, esse ou esse. Vamos lá. Se você analisar esses dois primeiros vetores, no fundo são esses dois aqui, ó, que nós já vimos que os dois não têm coordenadas proporcionais. Ou seja, os dois não estão na mesma linha. Se você já tem dois vetores que não estão na mesma linha, acabou. Dado dois vetores que não estão na mesma linha, você com certeza vai gerar o R2. E você já pode parar por aqui. Mas caso você queira analisar a terceira coordenada, e aí tirar a dúvida se a gente está falando disso ou disso, o que seria desnecessário, né? Porque a gente já sabe que já gerou R2, já é o suficiente. E você poderia fazer assim, ó. Compare as coordenadas desse com desse. Do 4 dividido por 1 dá 4. 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, aqui não são proporcionais. Logo, você não tem aqui vetores na mesma linha. Agora aqui, ó, 4 dividido por 3 dá 1,3333. E 7 dividido por 5 dá 1,4. Aqui também não são proporcionais, não estão na mesma linha. Então, nós estamos falando de vetores assim, ó. São 3 que não estão na mesma linha. Apenas por aprofundamento, reparem aqui, ó, que o vetor número 3, ele tem uma lógica entre as coordenadas do vetor número 1 e do vetor número 2. Olha só que interessante. 1 mais 3, 4. 2 mais 5, 7. Quer dizer, o V3 é igual ao V1 mais o V2. No fundo, o V3 é uma combinação linear entre o V1 e o V2. Queridos, eu resolvi do item A até o G. E aí eu vou deixar uma tarefinha para você. Por favor, se divirta com ela e resolva. Faça do item H até o item M. Mas eu vou te dar uma dica. O item B, ele é do mesmo tipo que sabe qual? O H. O C, do mesmo tipo que o I. E assim segue. Obrigado pela atenção e não esqueça, o poder é de você.